É que nem, por exemplo, glorificar a Deus, tal. Na nossa ideia, por exemplo, de glorificar a Deus é alguém sentar na igreja e esguelar, né? Aleluia, gritar e bater palmas. O pregador fala até isso. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas só que a pessoa está quietinha lá, mas ela está glorificando a Deus muito mais real do que quem está abrindo a boca. Abrindo a boca muitas vezes porque é mandado, porque não sei o quê. E eles acham que se a gente não abrir a boca para glorificar a Deus, não sei o que de sair som, né, de gritar, não que não tenha que ser feito. Mas assim, isso é a primordial coisa para Deus receber um culto de alguém? Nem sempre. Claro, se for assim, a minha esposa, por exemplo, ela não vai para o céu. Hoje estamos iniciando mais um podcast. Meu nome é Maísa. Eu sou a Daniela. Eu sou o Pedro. O Vinícius hoje ele não pôde estar aqui, mas no próximo episódio ele estará com a gente. E hoje a gente está com o nosso convidado aqui muito especial, o pastor Armando. Amém. Eu agradeço pelo convite, muito obrigado por estar aqui participando desse momento com vocês. Imagina, pastor, é uma honra. E o tema hoje vai ser sobre igreja. Pastor, para a gente começar o nosso episódio, o senhor pode falar para a gente o que é igreja? Claro, por esse momento tão especial, né, que nós estamos tendo aqui, falar de igreja é um assunto muito importante. Nós sabemos que a igreja ela é o corpo espiritual de Jesus, né, o organismo vivo do Senhor. É onde se reúnem as pessoas de todo o mundo, né, de todas as nações e povos e línguas, onde se une no mesmo corpo, né? Ou seja, é um povo chamado para Deus, chamado para fora. Ou seja, um povo que foi chamado do mundo, para fora do mundo, para estar com o Senhor. Esta é a principal visão, né, do que é a igreja. E sendo assim, então, sendo um corpo de Cristo, todo lugar onde se reúne um povo que ama e que teme ao Senhor, né, aí está a igreja. Por exemplo, quando nós nos reunimos em uma casa, aí está a igreja. Quando reunimos num templo, aí está a igreja. Se reunimos numa praça para pregar o evangelho, aí está a igreja. Esta é a definição, né, da igreja. Então, deixar sempre claro, saber que ela é o organismo vivo do Senhor que se reúne pessoas de todo o mundo. Amém. E qual é a principal função da igreja? A principal função da igreja, ela é adorar a Deus. Por mais que algumas pessoas digam que é evangelizar, mas a função principal da igreja hoje, ela é adorar o Senhor. A gente se reúne para adorar a Deus. Porém, com uma missão muito especial, que é pregar o evangelho de Cristo. Anunciar as boas novas. Pregar a mensagem da salvação, que só o evangelho tem. Então, isso é muito importante a gente saber. Ela existe para adorar a Deus, né, e com uma missão ímpar, dada pelo próprio Senhor. O Senhor foi quem deu, que comissionou ela para que ela pudesse ir e pregar essa palavra e anunciar o evangelho da transformação, pois não existe nenhuma instituição na face da terra que tenha o poder de transformar uma vida, né, que tenha a mensagem da salvação, a não ser a igreja de Cristo. Ô, pastor, e entrando mais um pouco nesse assunto da função da igreja, você acha que atualmente muita gente fala dos desigrejados, assim, que falam, não preciso da igreja porque eu sou a igreja. E, assim, eles estão certos? Tipo, para ter a salvação eu preciso ir para uma igreja, alguma coisa do tipo, ou não? Sem igreja eu posso ser salvo? Olha, é assim. Hoje, para essas pessoas, para esses segmentos, para eles, o que eles falam para justificar a sua não ida na igreja, né? Igreja é ser e não ir. A gente tem que analisar isso com muito cuidado, porque isso é uma doutrina que não se apoia na Bíblia. Ela não é respaldada pela palavra de Deus. Até porque, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê até mesmo os discípulos se reunindo no templo, né? Nas casas,
onde não tinha templo devido à perseguição e tantas coisas que aconteciam, né? E eles faziam aquilo que era o mais viável. Agora, essa questão de ser e não ir, por que não tem um apoio, não é? Se a igreja que eu vou, ela não contribui nada para o meu crescimento espiritual, ficando em casa o fará? Não, isso não vai acontecer. Se para a igreja é só para religioso, então quando a gente analisa o Novo Testamento, por exemplo, mais de 20 vezes a gente vê Jesus indo ao templo. Ele era um religioso? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não era. Ele não era um religioso. Né? Nós entendemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, ele não é uma religião. Né? Ele é a verdade e a vida. Ele não é uma verdade. Então, nós entendemos. Então, é uma doutrina que não se apoia biblicamente, de forma nenhuma. Então, nós precisamos ser e ir. Essas duas coisas dão uma junção maravilhosa. Né? A igreja é o lugar que a gente precisa ir, porque é ali que a gente cresce, espiritualmente. Né? Ali forma caráter, principalmente o nosso caráter, que estamos sempre aqui, sempre vai, né, se formando cada dia mais. E isso é uma bênção na nossa vida. Então, essa ideia de ser e não ir, né, nós temos que ser, né, e ir também. Né? Então, para essas pessoas, é o seguinte, eles não são e nem vão. Né? Então, se torna assim, desigrejado. Então, não tem como um membro realmente subsistir fora do corpo. Isso é a doutrina bíblica. Certo. E, pastor, eu entendo, então, pelo que o senhor falou, que necessariamente, para ter a salvação, a gente não precisa ir para a igreja. Então, por que eu vou para a igreja? Por que eu tenho que ir? Bom, primeiro que a gente tem que analisar o seguinte. A igreja, ela é um povo, quando se reúne, ela é a igreja. Você está entendendo? É o povo que segue e que ama o Senhor. Não é? Eu acabei de falar aqui para vocês uma frase e a gente precisa entender isso aí. A igreja é o lugar principal de edificação espiritual. Não é? Ela é. Porque os membros do corpo de Cristo precisam estar reunidos no corpo de Cristo, que é a igreja. Não é? Por exemplo, você pode viver em determinados lugares que você não vai poder frequentar um templo, por exemplo, por algumas barreiras, algumas situações que te impedem de fazer. Né? Algumas obras que nós vemos, principalmente na obra missionária fora do nosso país, por exemplo, onde a perseguição é grande, né? Eles não vão no templo, mas eles cultuam em cima de um barquinho, mas eles sempre estão unidos. Precisa estar, assim como Paulo falou. Né? Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, e nós somos membros individuais desse corpo. Precisa estar ligado, porque é ali que se procura crescimento espiritual. Não se adquire, por exemplo, crescimento espiritual, né, comunhão com o corpo de Cristo fora do corpo. Né? Paulo faz até uma comparação interessante do corpo humano. Né? Ele olha para os membros do corpo humano, ele falou assim, nós somos membros individuais do corpo de Cristo, assim como nós temos nossos membros individuais, porém ligados ao mesmo corpo, com as suas funções diferentes. Então, a igreja, ela é a principal lugar de edificação. Paulo fala isso mesmo em Efésios, né, 4:11, né, que o Senhor procura, na verdade, não é, a edificação da igreja. E não tem como ser edificado fora desse grupo, sabe, estar reunido e crescendo, e se cada dia mais como que eu posso dizer, se firmando, né, se consolidando na presença do Senhor. Certo. Então é mais uma questão mesmo de edificação, comunhão, para o seu crescimento espiritual, né? Para as lutas que vão vir contra o inimigo. Isso mesmo, até porque é aqui que a gente se fortalece, não é? Teve até uma época engraçada, eu não sei se vocês pegaram essa época, acho que não sei se no ano de 1990, um pouquinho antes, saiu aquela história. Vocês sabem. Né? É interessante isso, porque saiu aquela coisa de Cristo em casa. Então, a ideia era essa, ninguém precisa ir para a igreja, fica em casa. Gente, ninguém cresce espiritualmente sem a comunhão com o corpo, esse contato espiritualmente. Não é?
Pois é aqui que a gente recebe, é na igreja que a gente recebe as primeiras instruções espirituais. Porque se não for assim, né? Por exemplo, eu não nasci num berço evangélico. Eu não conheci Jesus até meus 15 anos. Eu aprendi do que de Jesus em casa? Eu só aprendi de Jesus quando eu comecei a ir para a igreja. Alguém me levou para a igreja e eu fui edificado na igreja, estou nela até hoje, eu sinto falta dela porque a gente vai crescendo juntos, né? E se edificando junto e vencendo juntos. É uma benção. Pastor, esse movimento ganhou força nessa época? Na época de 90? Ah, ganhou muita força. Foi que até aqui, né? Passado um tempo, eu não sei precisamente dizer se isso chegou a alcançar até uma década disso, mas virou uma febre, né? Em casa. Então você liga a televisão, o pastor está lá ministrando a palavra, fazendo culto, e você em casa. Não tem preocupação, né? É mais ou menos assim. E nessa época também, muita gente morreram espiritualmente, né? Porque membro fora do corpo, sem esse contato, ele não subsiste, né? Afinal de contas, você vai receber ensino de quem? Não é? É tão sério isso que se você pegar hoje trazendo para cá, para essa pandemia que nós tivemos que ficar em casa, não é? Uau! Sem Muita ter... gente sentiu falta, Não, né? sentiu muita falta, né? Gente, é o corpo de Cristo. Tem que estar lá. Nossa, ali nos ajuda muito, nos fortalece bastante. Demais. Né? E é uma bênção para nossas vidas. É isso que a gente entende que precisa. E é uma doutrina bíblica, né, que a gente precisa guardar. Então, gente, todo crescimento espiritual depende, né, de nós estarmos ali. Não é? Quando você começa a ser alheio a isso, a tua vida espiritual começa a decair. Não é? Então, é importante ser, porque é ser, mas também tem que ir. Certo. E, pastor, por que de tantas denominações? É necessário ter tantas igrejas assim? Essa é uma pergunta boa, né? De verdade, existe uma infinidades, né? A gente vê dia após dia se criando igrejas. Mas a gente sabe que também existem também muitos motivos, né, para que essas pessoas se reúnam, né, e faz justificar o seu modo de ser, né, e de abrir uma igreja e de pregar o Evangelho de Cristo. Agora, eu entendo uma coisa, eu acho muito interessante, algo que, quando você olha para a Bíblia Sagrada, a gente também entende, né, a multiforme graça de Deus atuar, né, no mundo, não é? Então, por que eu digo isso para vocês? Porque Deus ele tem várias maneiras, né, de agir. E nessas várias maneiras de Deus agir, Deus tem levantado também, né, várias igrejas, né, pessoas com personalidades diferentes, ou seja, pessoas com personalidades, claro, diferentes, de formas de ser de igreja, né, de como eles atuam, de como eles agem, né, de como eles trabalham, para poder ganhar determinados grupos específicos para o Senhor, não é? Por exemplo, é interessante, por quê? Porque o grupo que a gente não consegue alcançar, eles alcançam. Vocês já perceberam isso? Isso eu entendo que é a multiforme graça de Deus. Então, o que melhor fazer vendo tudo isso? Não é? Ser fiel à denominação que você serve, envolvido com o Evangelho, pregando o Evangelho, né? E anunciando a salvação e o perdão dos pecados. Né? Isso é maravilhoso. Ô, pastor, mas o senhor disse que tem igreja com pessoas com personalidades diferentes, tudo isso. Você acha que tem que ir abrindo novas igrejas para ir meio que se atualizando de acordo com a geração que está vindo, assim, ou não? Não, eu não vejo bem assim por esse lado, né? Na verdade. Porque você vê que, se você pegar a igreja Assembleia de Deus, por exemplo, né? Ela tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de ser, de se pregar o Evangelho, né? E você sabe que até hoje sempre tem um público para essa igreja, não é? E tem determinados segmentos na sociedade, olha que coisa, tem segmento na sociedade, por exemplo, que é alcançável por nós, na verdade, se você for olhar. Não pela palavra de Deus em si, né?
pela maneira de como eles vivem, tal, a cultura, o jeito, né? E às vezes nessa diversidade de igrejas, né? Deus, por exemplo, Deus levanta, eu entendo assim, sabe? Essa multiforme graça de Deus é maravilhosa por isso. Por exemplo, nós temos igrejas, por exemplo, que trabalham e eles focam muito na juventude, nos jovens, né? E quando eles vão lá pregar o evangelho, né, o evangelho de Cristo, eles identificam com os jovens da maneira como eles falam, da maneira como eles estão ali, né? Não são igrejas que apoiam pecado de ninguém, igrejas que vai lá, né, e junta esse lado dele, né, e trabalha. Você não vê que em Mauá mesmo tem algumas igrejas que são, como que eu posso dizer assim, eles focaram trabalhar com jovens. O grupo de jovens é grande, né? Muito grande, é maior, assim, é algo extraordinário. Então eu vejo isso como uma multiforme graça de Deus trabalhar. Sim. Não é? Não é verdade? Então não existe aí uma divisão no reino. É o Senhor usando, né, cada pessoa para específicos trabalhos. Né? Como fazer uma obra missionária na nossa igreja, por exemplo. Não é? Sim. Nós fazemos uma obra missionária, né, e precisa mandar um missionário, por exemplo, pregar o evangelho. E às vezes a cultura é diferente, tudo é diferente. E você precisa de um preparo, né, melhor para isso, para entender isso. E eu vejo dessa multiforme graça de Deus das igrejas, né, se levantar e pregar para determinados grupos, focar naquilo para alcançar eles com maior facilidade. Eu vejo isso uma graça de Deus muito grande, né? No mover de Deus trabalhando para poder conquistar esse pessoal. Sempre vai ter uma igreja assim que a pessoa pode se sentir acolhida, né? Que ali estão as minhas pessoas. Isso, se sentir acolhida, isso é uma realidade, né? Então, nós, por exemplo, nós temos a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, não é? Ela veio pregando o evangelho, né? E ganhando, mas só que, né? Se nós ficarmos a Assembleia de Deus o resto da vida, ou seja, só nós não vamos ganhar o Brasil inteiro para Cristo, vamos? Não vamos. Você está entendendo? Falo como Igreja Assembleia de Deus. Mas a obra é de Deus. Quanto mais almas para o Senhor é melhor, porque o Senhor deseja salvar. Entende? Então Deus vai levantando pessoas, né? Estou falando de igrejas, de pessoas que têm um foco, de pessoas que têm assim uma missão verdadeira de se cumprir o ID de Jesus, de se pregar o evangelho, né? Não só para fazer uma concorrência com alguém ou porque está irado, não. Pessoas que têm um chamado de Deus, né? Que Deus abriu essa porta e estão ganhando almas. Hoje, se você reunir todos os evangélicos do Brasil, claro, e também de Mauá, da nossa cidade, quantas igrejas nós temos em Mauá? Maravilhosas. Que prega o evangelho e que ganha almas para Jesus, que soma com a gente, vamos fazer um povo maravilhoso para entrar no céu. Sim, tem muitas igrejas que têm uns trabalhos muito legais, assim, lugares onde umas não vão, as outras não. Que nem tem um trabalho que eu gosto muito, que eu acho que é da Bola de Neve de Ribeirão Pires, que eles têm um trabalho lá na Cracolândia, não sei se o senhor já ouviu falar. Mesmo. É um trabalho, eu acho que passou até na TV aí já, das pessoas falando que eles apresentam Jesus, depois apresentam o centro de recuperação para as pessoas e desse jeito eles vão ganhando almas para Jesus em um lugar que eu acho que muitas pessoas não vão, sabe? Muitas pessoas não querem ir, que é na Cracolândia. Não, é isso mesmo. Você viu que a gente tem muitos desafios. Quando a gente fala da Igreja de Cristo, a gente nunca pode denominar aí uma placa, né? Não, isso não é a Igreja de Cristo, não é a placa que é a Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo somos nós, que reunimos nesse templo bonito, né? Quando faz aquelas reuniões gigantescas, maravilhosas, né? Que nem vai ser o Conjadema agora. Uau! Não é verdade? Uau, as pessoas se reúnem, se deliciam, se glorificam, e choram, se converte. Então é algo assim extraordinário, né? Isso é a Igreja de Cristo. E quando eles reúnem para fazer o trabalho deles, ganhando almas, tal, né, fazendo, é o corpo de Cristo lá fazendo, não é? E o mais importante é a gente ser fiel à denominação que você serve, sempre cumprindo o ID de Jesus, amando a Jesus e ganhando as pessoas para Jesus, fazendo a obra para Deus. Ó, maravilhoso. E pensando nisso, assim, uma pessoa que talvez esteja indecisa, né, com tantas igrejas, com tantos estilos diferentes, o que seria essencial em uma igreja que não pode faltar, apesar de todas as diferenças? A Bíblia.
tem que ver se ela é bíblica. Se ela está ali, se a razão dela existir é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Né? Então, se você procura uma igreja, por exemplo, o que eu procuro numa igreja, o que eu vejo numa igreja, o que ela precisa? Ela tem que ser bíblica, ela precisa ser cristocêntrica. Ela não pode ter nenhuma revelação à parte da Bíblia. Né? Bom, aqui nós somos a igreja tal, nós temos a Bíblia, mas a Bíblia para nós não é suficiente. A gente tem mais um conteúdo que complementa a Bíblia. Então isso não é viável e não é certo e não é isso que se procura. Agora, procurar se ela é bíblica, né, se ela prega o Evangelho, se a realidade, ou seja, se o existir dela é pessoas para Cristo, né, que ama as pessoas e que doutrina as pessoas no Evangelho de Cristo para a salvação, a ponto de a pessoa acreditar no Senhor e abandonar os seus pecados para servir a Deus, essa é a igreja. Porque tem algumas igrejas que colocam acima, né, às vezes, da Bíblia, né, pastor? Não, coloca acima. Né? Por exemplo, tem muitas igrejas, né, que fazem isso. Né? Até mesmo nesse ramo, né, por dizer aí, cristã, nós temos esse segmento, né, que acaba, né, fazendo um negócio paralelo à Bíblia. Eu não sei se é para ajudar a Bíblia ou não. Né? Colocando um livro, né? Colocando um livro, Acima colocando uma história, uma experiência pessoal. A nossa experiência pessoal nunca pode ser maior do que a palavra de Deus, de forma nenhuma, não é? E, por exemplo, nós temos algumas igrejas que determinado fundador, né, ele teve uma visão à parte da Bíblia. Então, hoje eles têm a Bíblia, né, mas eles não acreditam que a Bíblia completa seja a palavra de Deus completa. Então precisa daquele livro, daquela visão que aquele determinado fundador teve para complementar a Bíblia. Tá certo, né? Assim não funciona. Né? Ela por si só, né, ela é majoritária, ela é acima de tudo. Né? Sabe daquela historinha que o povo conta? Se tiver numa estante, em cima é a cabeça, né? Se tiver embaixo é os pés, se tiver no meio é o coração, ela é a palavra. Ela não pode ser substituída. Então, qualquer igreja que vocês perceberam ou visitaram ou qualquer coisa, né, que é o decorrer do culto, o decorrer de tudo, não é cristocêntrica, não tem valor a palavra do Senhor, então precisa rever isso direitinho, porque o importante de tudo isso, né, isso vale a nossa salvação. É pela mensagem da Bíblia. Certo. E, pastor, ainda nesse assunto, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acabei de me converter, estou numa igreja que falta a Bíblia, tem muitos ensinamentos errados. Como que eu vou saber isso? Eu vou ter culpa, tipo, pelos ensinamentos errados que estão me mostrando? Assim, eu não sei nada de Bíblia, não sei nada, sabe? Eu vou ser culpado disso, de estar nessa igreja que me ensina errado? Eu não sei se você vai ser culpado disso, ou alguém vai ser culpado disso. Eu não poderia dizer isso com precisão, mas cresceríamos enganados. Né? Isso é uma realidade. Se você vê em toda a história, né, tanto da igreja como igrejas que surgem, por exemplo, eu cresci numa determinada igreja até os 15 anos que eu nunca aprendi a Bíblia. Eu nunca me senti culpado. Mas só que o que vai acontecer comigo? Eu vou sucumbir com eles. Eu nunca tive um esclarecimento na minha mente, né? no meu coração, para me entender a palavra de Deus. Não é? Porque as pessoas hoje... É bom tomar muito cuidado, porque quando se fala de igreja, você toma muito cuidado também. Né? Não é qualquer uma que falou no nome de Jesus, já é a igreja de Cristo. Tem que ver o conteúdo que se prega. Se você está numa igreja, né, e que realmente você vê que, né, não está pregando a palavra de Deus, parece que tem alguma coisa, né, precisa sempre rever isso aí. Né, está analisando e vendo isso com muito cuidado, porque hoje procurar uma igreja também é perigosíssimo, não é? Porque eu vejo as pessoas, porque fala em nome de Jesus, né, essa é de Cristo. É nós. Estamos dentro. Não, espera aí, precisa analisar, não é? Precisa analisar. A gente precisa entender, a Bíblia não é tudo que ela vai falar, mas só que a Bíblia ela é um livro de princípios. Não é verdade? É interessante isso, né?
Aí as pessoas vê lá, mas na Bíblia não está escrito, de vez em quando eu vejo uma discussão assim, não está escrito isso, né? Ah, tá, não está escrito isso. Você não vai encontrar na Bíblia escrito, ó, não é verdade? Não assista TV. Não assista TV, né? Não vai estar escrito assim, ó, não pode jogar na Mega Sena e ficar rico. Você não vai ver, né? Mas só que quando você vê por trás de tudo isso, né? Sinceramente, né? Mesmo que é legalizado pela Caixa Econômica Federal, é uma nojeira terrível atrás disso, né? Ali tem dinheiro, ó, sinceramente, tem dinheiro de assassinato ali. Ah, mas como pode? O laranja vai lá. Você é o cara. Não, você não é o cara, é uma suposição que você não é, seja uma comparação, né? Você é o cara. Né? Você tem lá 100 laranjas, vai lá, joga para mim esse negócio aí. O cara já roubou a doida. Então, se você for ver, são princípios que não deve nem ser praticado com a gente, não é? A Bíblia, quando se fala de trabalhar, é outra coisa interessante. Mas, naquela questão da igreja, né? Quando vê que você sempre vê na igreja que você congrega, se realmente, né, ela enfatiza transformação de pessoas, de vidas, de culto, né, de realmente o interesse dela é isso. Mas quando se fala de erro, de estar errado, tem que rever. Tem que rever porque se sucumbe junto. A pessoa tem que querer também, né? Não, precisa querer também. Porque às vezes é muito confortável. Culpar a igreja. Às vezes é culpar a igreja. E às vezes culpar a igreja é muito confortável. Outra coisa, as pessoas vão muito por aquilo que faz bem para ela, nem tanto espiritual, né? Fazendo bem para mim, tanto faz, né? Mas nós temos muitos segmentos aí hoje que faz tão bem para as pessoas, mas não tem nada a ver com salvação em Cristo. Então é bom analisar, né? Tá sempre olhando isso, que é isso que vai fazer a diferença. Tem pessoas que falam assim, eu vou congregar naquela tal igreja porque lá é liberado. Isso. Né? Por quê? Porque as pessoas olham, né, dessa forma. Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, até porque hoje o que se fazem? Né? Hoje você pega, as pessoas fazem do templo uma loja, né, da mensagem da Bíblia uma mercadoria. Essa aqui não dá para mim. Esse tipo de mensagem para mim não dá certo, eu não consigo. Eu não consigo colocar isso na minha vida, mesmo que seja bíblica. Não é? Porque a vida cristã, de servir ao Senhor, é uma vida de renúncias. Tem coisa que você tem que querer, precisa renunciar, né? E olhar para certas coisas da sua vida e falar, puxa, isso não dá para mim. Mas só que existem muitas igrejas, por exemplo, que as pessoas vão mais pelo conforto, não é? Mais pelo conforto. Que acha, ele se sente bem com aquele conforto, não é? E você pode ver que quando a determinada igreja ela começa a cobrar um certo compromisso, né? Daqui a pouco você pode ver que essa pessoa está para um outro canto, aí ele fica andando, né? Até achar um lugar que ele fica cômodo e ninguém cobre nada, não é? Porque na igreja de Cristo é compromisso, né? A gente renunciou para servir ao Senhor, é um compromisso. E toda vez que é cobrado de determinadas pessoas, ela sai. Você vê que pessoas ficam trocando de igreja como trocar de camisa? Tem muita gente que faz isso, né? Não, demais da conta. E pastor, essa questão de trocar de igreja, eu já ouvi muitas pessoas falando, eu vou mudar de igreja porque na que eu estou agora, eu não sinto a presença de Deus. Isso daí é realmente culpa da igreja, a pessoa não sentiu, ou é culpa da pessoa? Não é culpa da igreja, né? Na maior parte dos casos é nossa mesmo, né? Não é? É verdade. Por exemplo, quando você vai em um culto, é todo culto que você vai que você se sente assim, se sente, por exemplo, nossa, aquele mover de Deus na sua vida, assim parece que vai fazer estardalhaço? Não. Não é verdade? Tem vezes que a gente vai para o culto, porque o culto, na verdade, eu vou entregar o meu culto. Então junta aquele monte de gente, não é? E aí a gente ainda tem coragem de sair e falar, o culto não foi bom. Qual culto não foi bom? O seu? Ou de quem? Você que veio apresentar o culto, meu amigo. Se não tiver um foguinho de Deus lá, o problema é seu. Trata de melhorar o sacrifício. Né? Ué. É assim que funciona. Porque a gente tem essa mania, o culto não foi bom. Mas que culto não foi bom? A liturgia não foi boa? Não é? Ou o quê? Porque o culto é individual. Sim. Né? A gente vem apresentar. Mas mesmo que você vem, não é toda hora que você vai no culto você tem um fogo em cima do seu culto. Não tem. A gente sabe que não tem. Não tem culto que a gente vem, a gente se esbalda, a gente quer que aquele culto não cabe nunca, né?
Oh, meu Deus, por que acabou? Não é verdade? Que nem esse passado esconjadema que passou agora. Nossa, eu vim no culto, acabou. Eu falei, por que acabou, né? Acabou um pouquinho. Noite, né? O pastor podia ter falado assim, irmão, vai acabar o culto porque nós temos horário, mas fique aí, dando lugar para o Espírito Santo de Deus. Uau, é sensacional. Mas eu já fui para culto como pastor que eu cheguei na metade do culto com vontade de ir embora. Né? É verdade, acontece Achei isso. que eu era o único. Não, por quê? Por que eu estou falando Tô mais isso? feliz Por que agora. eu estou falando isso para vocês? Né? Porque são variações de ânimo. Cada dia nós estamos com, às vezes, um ânimo diferente. Mas a gente precisa centrar isso direitinho, né, para não misturar as coisas. Não é porque eu não senti a presença de Deus, né? Aquela coisa toda. Então, normalmente, quando a pessoa vai passando o tempo e não vai sentindo a presença de Deus, o que a gente tem que fazer? Aí o pastor vai fazer, bom, eu vou fazer um culto aqui, desse tipo aqui, para ver se ele consegue sentir, se essa turma sente a presença de Deus. Não, mas não é assim. Eu preciso olhar para o meu culto e para a minha vida e dar uma ajeitadinha no que precisa, né? Aí o Senhor começa a olhar para o altar de novo. Tem muita gente que quer e não faz, né, pastor? Não, o que quer e não faz. Você está entendendo? Eu sempre analisei o meu culto. Né? O meu culto. Eu nunca vou, como pastor, analisar o culto dos irmãos. O meu culto. Porque cada um tem um particular ali. Você está entendendo? Ela tem o seu, eu tenho o meu, ela tem o dela. Você está entendendo? Essa que é uma realidade. Então, eu não posso, né? É que nem, por exemplo, glorificar a Deus. Tal. Na nossa ideia, por exemplo, de glorificar a Deus é alguém sentar na igreja e esguelar, né? Aleluia, e gritar e bater palmas. O pregador fala até isso. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas só que a pessoa está quietinha lá, mas ela está glorificando a Deus muito mais real do que quem está abrindo a boca. Abrindo a boca muitas vezes porque é mandado, porque não sei o quê. E eles acham que se a gente não abrir a boca para glorificar a Deus, não sei o que, de sair som, né, de gritar, não que não tenha que ser feito. Mas assim, isso é a primordial coisa para Deus receber um culto de alguém? Nem sempre. Claro, se for assim, a minha esposa, por exemplo, ela não vai para o céu. A minha querida esposa, você tem crente, né? Ela glorifica ali, ela chora ali, não é verdade? E pregador não ouve, porque ele fica longe dela. Você está entendendo? Então é assim que funcionam as coisas. Mas a gente sempre tem que dar uma olhadinha para o culto, porque normalmente sempre a gente deixa a desejar para Deus. Sim. É assim que funciona. E, pastor, eu preciso de outras pessoas para seguir a fé cristã? O senhor acha isso fundamental? Tem uma palavra, assim, em Pedro, acho que define muito bem isso, que é 1 Pedro 4:10. Ele fala, eu até escrevi isso aqui, né, porque eu sempre entendi, né, e continuo entendendo assim. Né, todos nós precisamos de alguém, não é? Todos nós precisamos de alguém. Claro que não é essa pessoa que ajuda a gente, ou que está com a gente, que a gente precisa, é que vai definir a nossa vida espiritual com Deus, tal, nada disso, não é verdade? Porque tudo na vida tem aquele processo de amadurecimento, não é verdade? Não é? E sempre alguém precisa de alguém. E Pedro deixou claro isso, né, lá em 4:10. Ele diz assim, cada um de vocês administre o próximo como o dom que Deus lhe deu. Ou seja, fortalecendo e ajudando ele. Né? Eu estou pastor há quase 30 anos. Né? E até hoje, né, eu sou guiado por pessoas que fizeram parte da minha vida, bênção de Deus, que somaram, que estavam ali para orientar, para ajudar. Né? Não necessariamente eles definem a minha fé no sentido de eu preciso deles para ser um servo do Senhor. Não é verdade? Mas interessante que, né, se nós temos o dom de Deus, que Deus nos deu para ministrar um ao outro, caminhando um ao outro, né, eu acho que dentro dessa palavra, dessa situação, a gente sempre vai precisar de alguém para nos orientar, para nos ajudar, para nos levantar, não é? Foi por isso que o Senhor criou a igreja, e a igreja é uma bênção para isso, né? Tudo bem, a pessoa fala, mas a igreja... Não, a gente tem que aprender uma coisa. Não tem como falar mal da igreja. Explico. O organismo vivo, o corpo espiritual de Cristo, quem ousaria falar mal disso? Quando a pessoa fala da igreja, a pessoa sempre fala da instituição, não do corpo de Cristo.
Às vezes a instituição deixou de fazer uma coisa que ele não gostou, ou alguma coisa desse jeito. Ele se entristece, acaba saindo, acaba ficando, porque essa igreja não sei. Ele O pastor fala, não me cumprimentou. o pastor não me cumprimentou. Alguma coisa nesse naipe aí, né? Mas do corpo de Cristo, do organismo vivo, não tem como falar mal, gente. Ela é perfeita, ela é maravilhosa, né? Mas no tocante, assim, no geral, né? Terminando aqui, que você acabou de perguntar, né? Falar, que nem todo mundo é bom em tudo. E nem todo mundo tem os mesmos talentos. É por isso que a igreja vai se aperfeiçoando, uns com os outros. Não é? Sim. Quando Paulo falou lá em Efésios 4:11, que ele disse lá para os irmãos, falando, o Senhor levantou uns para pastores, apóstolos, não é verdade, doutores, você está entendendo, evangelista, ele estava avisando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Não é? Como a gente vai se aperfeiçoando? Caminhando junto, ajudando um outro. O que ela sabe eu não sei, o que eu sei você não sabe, né? O que você sabe eu não sei, ela sabe, mas o que ela não sabe você já sabe. E assim a gente vai crescendo em Cristo, né? A gente vai crescendo em Cristo, como Paulo diz, até nós chegarmos na estatura, né, perfeita de um varão perfeito. Isso na eternidade. Então nós estamos caminhando para lá. Lá seremos perfeitos. E pastor, quando uma coisa que eu tenho dúvida, por exemplo, você acabou de falar que tem umas pessoas que até hoje você conversa, que te ajudaram nessa caminhada. Mas, por exemplo, quando uma pessoa sai da igreja, se desvia tudo, você acha que é culpa da igreja de não ter chegado lá, perguntado o que estava acontecendo, não ter chamado de volta, ou não, isso daí não é o papel? Então, esse é um dos papéis, não é verdade? Um dos papéis a gente procurar saber, não é verdade? Principalmente se não está indo mais na igreja. Né, de repente a pessoa está ofendida, porque, né, tem pessoas que lidam com facilidade, tem outras que não. Nem todo mundo, né, lida bem com determinadas situações. Não é verdade? Por exemplo, eu também me chateio. Provavelmente você também. Eu acho que alguém aqui, em algum momento, já chateou com alguma coisa. Você está entendendo? Tem pessoas que se lidam bem com isso. Não é? Por exemplo, quando eu me converti, eu entrei na igreja, sentei com o pastor e falei, pastor, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Porque eu quero ser crente. Você queria, né? E eu queria. Você está entendendo? E eu sempre acreditei, cresci dentro da igreja, vendo várias coisas acontecerem. Você está entendendo? Mas isso nunca me abalou minha fé. Espiritualmente, por quê? Porque eu estava centrado em Cristo. E eu sabia que eu estava lidando com uma comunidade de pessoas normais, né? Que tem as suas dificuldades e tem dificuldade de lidar com situações. Nem todo mundo tem essa facilidade. Então, a gente precisa, de fato, saber. Tem coisas que é irreversível, na verdade. Tem coisas que, né, a pessoa entra num ponto de uma situação tão grande que ele não quer nem te ver, não quer ver ninguém, aquela coisa toda, né? E é assim. Outras você vai fazer uma visita, quando você vai fazer uma visita, você vai ver o que aconteceu, você tem que estar preparado. Por isso que eu falo, viu? Acho que nem todo mundo pode fazer visita. Porque chegar lá, ele vai falar da igreja por ser atuitado. Você está entendendo? Então, a gente tem, não é? Que aquele irmão lá, vamos supor que tivesse um atritozinho com um grupozinho de jovens ou com alguém. Você tem que estar suficientemente capaz de conciliar isso, né? E não deixar aquilo afetar o grupo. Não, afetar o grupo, né? E você entende? Você tem que ir lá, você não pode falar do irmão que às vezes fez essa coisa com ele e tratar de conciliar isso. Às vezes as coisas se tornam assim irreversível, mas dentro do comum é isso que se deve fazer, né? Procurar, saber. Outros até mandam recadinho, eu não quero nem ver e nem quero nem que venha aqui. Então a gente respeita. É assim que funciona. A gente passa por tudo isso. E, pastor, falando um pouquinho do papel da igreja, o senhor acha que o trabalho social na igreja hoje é forte? E a igreja deve fazer isso, tem que fazer isso? O que o senhor acha disso? Eu, assim, é um papel fundamental, né? Isso aí não tem nem que... Você está entendendo? Não tem como a gente pregar só o evangelho, na verdade, sem fazer a parte social, né? Isso é muito importante. Hoje, se falando de igreja,
Vamos falar da nossa igreja, né? Hoje a gente tem que glorificar a Deus pela igreja, porque, né, a igreja ela tem tomado assim um caminho muito abençoador nessa parte, né? Tem crescido bastante. Vamos crescer muito mais? Vamos crescer muito mais, não é? Às vezes ainda não é o suficiente, penso que às vezes ainda não é o suficiente, mas tem crescido bastante, né? E tem sido assim de grande valia, não é? E essa parte social, ela faz parte do evangelho, mesmo que a pessoa ache que não, mas faz. Ela não faz parte para salvar a pessoa, né? Mas ela pode salvar a pessoa de uma situação difícil, né? De uma crise, não é verdade? Porque toda assistência social é temporário para todo mundo, não é? Sempre é temporário, mas ela faz parte do evangelho de Cristo, não é? Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, de você pregar o Evangelho, pregar o Senhor Jesus, é mais ou menos quando você for pregar o Evangelho em um determinado lugar, que a pobreza é extrema. E chega lá, você começa a pregar Jesus dizendo assim, Deus, o Senhor vai resolver todos os seus problemas. Não é? Não, esse Evangelho ele acaba não tendo muita ênfase e as pessoas não muito crédito. Mas quando você vai lá, prega o Evangelho e leva alguma forma, de alguma maneira, de melhorar aquela situação, a aderência ao Evangelho é muito grande. Você está entendendo? A forma de pregar tem que ser outra nesse lugar também. Isso, tem que ser outra. Você prega a salvação em Cristo, mas procura uma forma de ajudar também aquelas pessoas que estão passando. Então, ela é fundamental. E falando de igreja, a nossa igreja tem crescido muito nisso. Graças a Deus por isso. E Deus tem dirigido o pastor Clarismundo de uma forma muito, assim, muito certa, né? Eu acho que na pandemia, não só nossa igreja, mas outras também, deve ter crescido muito essa parte social, né? Essa parte de cuidar das pessoas, não só que estão na igreja, mas as que estão fora também. Essa né? pandemia, por exemplo, é um exemplo para a nossa igreja. A nossa igreja, assim, como que eu posso? Posso usar essa palavra? Foi um show. Glória a Deus. Foi um show de bola. Né? Você está entendendo por quê? Não só, sabe, tudo, tanto a nossa igreja, falando da igreja, incluindo sede, as congregações, que nós somos uma igreja, tem batalhado, assim, feito coisas maravilhosas. Deus tem aberto as portas de uma forma especial. E isso trouxe uma segurança muito grande para a igreja, né? Para as pessoas, né, que foram beneficiadas. Por exemplo, o Jardim Zaira, lá onde eu estou pastor, né, nós conseguimos ali também acudir não só pessoas da igreja, como pessoas não da igreja, né, para a gente poder levar lá para cima. A gente, conforme ia sabendo das necessidades, a gente corria lá. Então, foi uma coisa assim, extraordinária. Né? Então, a nossa igreja está no caminho certo. Né? Questões de assistência social. A pessoa que está fora para perto da igreja. Para perto. Né? Vamos supor que essa pessoa, por essa ação que você fez, ela venha receber a Cristo ou não. Mas só que a imagem da igreja, do que ela via a igreja, passa a ser diferente. Com certeza. A ponto dela ir visitar a igreja, né? E gostar da igreja. E são experiências que eu já passei muitas vezes. De família não querer a gente socorrer, e quando pensar que não, eles estão no culto lá. A igreja está próxima da pessoa. Está próxima. Né? Isso. Então, Então, esse trabalho é primordial. Precisa existir, ele tem que estar lá. Você está entendendo? Sim. Porque do mesmo jeito que a Bíblia ela preocupa com a salvação da alma das pessoas, Deus também se preocupa também, né, com essa questão social também. Você está entendendo? O Senhor tem muito isso. O único problema hoje, né, que você discutir as questões sociais, por exemplo, da cidade, do município, do mundo, sem Jesus no meio é um problema sério, né? E você pode ver que está toda a vida tentando resolver isso e não consegue nunca. Você está entendendo? Mas nós, né, que conhecemos a Bíblia, conhecemos a Deus, nós temos que saber disso. Tanto a mensagem da salvação, né, Deus sempre visou isso, mas Deus sempre também teve o grande prazer de abençoar socialmente uma cidade, um povo. Você está entendendo? Então, isso é um papel da igreja, e a igreja não deve abrir mão disso jamais. E pastor, como que eu posso falar isso aí? A igreja, algumas igrejas, dependendo de como ela trata as pessoas assim, eu creio que ela, às vezes, afasta. Eu acho que tem pessoas que, às vezes, deixam de conhecer Jesus por conta da igreja que ela vai visitar e não é bem tratada. Você acha que pode uma pessoa
começar a ir para a igreja porque a igreja é boa para ela e depois ela realmente conhecer Jesus? Ou ela só vai se converter... Não, obviamente, ela só vai se converter a partir do momento que ela aceitar Jesus, né? Mas, deu para entender a pergunta que eu fiz ou não? Eu penso assim, sabe? Para isso que você acabou de perguntar agora, sabe, a gente aprende aquele negócio, sempre a primeira impressão é a que fica. Sim. Não é? Eu acho que todos gostam de ser bem tratados, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ser bem tratado e procuro tratar bem as pessoas. Claro, a gente tem que entender isso tudo dentro né, daquilo que é possível, porque tem pessoas que você pode fazer o que você nunca consegue agradar ela. Você está entendendo? Às vezes ela te cobra uma coisa tanto que você quer que você seja, mas ela nunca é. Então a gente tem que analisar tudo isso. Então a gente tem que analisar tudo, né? Mas assim, dentro do normal, todos gostam, principalmente, por exemplo, na igreja. Por que a igreja, as pessoas visam muito a igreja? Porque na concepção do mundo, das pessoas, né, porque o que chama a atenção das pessoas no mundo não é esse tamanho de templo construído, é a nossa ação, as nossas ações, não é? Claro que quando uma pessoa chega para o culto, às vezes ele nem aceita Jesus, viu? Se ele tiver um recebimento caloroso, né, a porta para ele voltar continua escancarada, ele vai voltar. Você está entendendo? Ele vai voltar. Mas se não deu nem bola, largou lá o Léo, essas coisas, eu falo, essa igreja aqui ficou meio... Aí ele vai visitando várias igrejas. Mas como ele nunca tem um relacionamento com Deus, não conhece Deus e não sabe Deus da Bíblia, o duro disso é quando ele entra num determinado lugar, que falam até de Jesus, mas não tem nada a ver com a Bíblia, com o Evangelho, com a salvação. Aí ele gostou da recepção, foi tão bom, tão gostoso, falou, vou ficar aqui mesmo. Aí passa a vida toda sendo ensinado sem Jesus. Isso também corre muito risco, mas esse é o caminho nosso, né? As pessoas se sentem bem quando ela chega num lugar que é bem aconchegante o negócio lá, que tem aquela pessoa que vai, Ela quer ficar, maravilhoso. Né? Ela quer ficar, com certeza. E vocês, têm mais alguma pergunta? Não? Pergunta da plateia. Pode. Pastor, qual foi a coisa que mais te marcou dentro da igreja? Uma cena assim que você viu que se lembra desde todos os anos de pastor, de liderança? Nossa! Eu tive várias assim, mas não foi assim tanto, né? Eu digo que sempre foi coisas de dia a dia mesmo. Mas já aconteceu coisas no meu começo de fé. É verdade, no meu começo de fé. Eu aceitei Jesus com 15 anos, né? Eu não queria nem saber de entrar na igreja, mas para me se livrar do pastor, eu fui no culto, porque eu falei, se eu visitar ele não vai falar mais para mim e nós vamos ficar tranquilos. Aí foi e ficou. Eu e minha mãe. Quando nós chegamos lá, dia 17 de abril de 1985, eu aceitei Jesus, olha, fiquei até hoje. E no comecinho da minha fé, eu congregava na igreja, uma igreja também, na Assembleia de Deus, lá perto de Catandu, uma cidade chamada Novaes, e eu vi uma situação assim que, olha, abala qualquer fé. Houve os irmãos construíram a igreja, um deu janela, uns deram porta, as portas da igreja, janela, e fez a igrejinha. E depois deu um desentendimento lá, né? E eu era novinho convertido, eu não tinha nenhum ano de convertido. Mas deu um problema sério que depois, o que fizeram os irmãos? Quem deu a janela, arrancou a janela da igreja. Nossa, sério? Quem deu a porta, pegou a porta. Tirou a porta. Quem deu a parte do telhado, estelhou a igreja. E houve uma profecia muito grande daquilo. Né? O Senhor, eu me lembro disso, que o Senhor falou, por causa disso, ela vai crescer em volta a matos. Pois ela ficou mais ou menos ali um pouquinho mais de 4 anos, me parece, se eu não estiver fugindo da minha memória. O mato cobriu a igreja. Nunca mais ninguém conseguiu nesse período abrir. Mas o Senhor falou assim, que passado esse tempo iria voltar. A igreja voltou, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, comprou lá, construiu uma igreja linda, minha mãe congrega lá até hoje. A igreja está todo vapor. Amém. Mas eu passei por isso. Caramba. Eu tinha só a porta é minha. Eu não ia fazer nem... Eu ia completar ainda 16 anos ainda, eu completo em julho, eu faço o ano em julho. Isso era né? Olha que barbaridade, né? Aí são coisas que você vê,
não é? Por carnalidade de pessoas, não a igreja em si. A igreja em si não tem nada a ver com isso. Mas pessoas que não conseguem se converter direito, que não conseguem botar o seu coração no altar de Deus direito, né? E aprender a conviver. Sabe o que é o mais lindo da Bíblia? É que ela ensina a nossa convivência entre nós. Porque Deus sabe que nós somos falhos, né? Olha que coisa linda. Você vem num culto à noite aí, aquela diversidade de gente diferentes. Cada um com o seu jeito, com o seu costume, a maneira de pensar. Mas você precisa lidar com tudo isso, tá, com todo mundo, né? Ter amizade e conviver com isso. Isso é sensacional. Isso é ensinado pela palavra. A Bíblia ensina muito sobre isso, né? Quando a gente coloca isso, aprender isso, a gente vai convivendo. Mesmo que você se chateia, você segura a sua chateação para não chatear o outro lá, e o outro lá, e assim a gente vai crescendo, né? E vai se formando, e vai se fortalecendo, se fortificando. E a bênção de Deus e bola para frente. Amém. Amém. Né? Pastor, o senhor quer deixar alguma mensagem para os nossos espectadores, ouvintes? Eu quero dizer que a igreja é maravilhosa. O Jesus que fundou a igreja é um Senhor que cuida dela até hoje, né? E a função da igreja é pregar o evangelho. Então, quando vocês verem, eu não sei quantas pessoas estarão vendo isso ou assistindo, seja evangélico ou não, a igreja é maravilhosa. Seja fiel à sua igreja, permaneça firme, servindo ao Senhor e pregando o evangelho e se envolvendo o máximo que você pode com o Senhor Jesus. Breve ele voltará e ele está chegando aí. Glória a Deus. Um abraço para todos, em nome de Jesus. Amém, Amém. pastor. Amém. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um episódio muito bacana, muito agradável. Curtiu o papo, pastor? Que Deus continue abençoando Muito, a vida muito. do Senhor. Ixi, adorei estar aqui Eu te com cortei, vocês. Eu não sei, Como Pensei que ele ia sempre. terminar de falar. eu não sei se superou as expectativas, mas graças a Deus, né, eu fiquei muito feliz pelo convite, por estar aqui. Foi um papo muito bacana. Amém, pastor. E desculpa. Mas isso é mesmo, isso acontece nas melhores casas. Né? Glória a Deus. Vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente está como @glorificast, no Spotify também, só jogar lá Glorificast, e no YouTube também, no canal da IAD Mauá. É isso aí, valeu, galera. E é isso, Isso. tchau, Tchau, até tchau. o próximo. Tchau. Até mais.